O segundo livro de Samuel é uma continuação direta da história apresentada no primeiro livro de Samuel, narrando uma das fases mais marcantes da história do povo de Israel. Aqui, vemos o desfecho de uma grande transição. Israel deixa de ser uma nação organizada por líderes tribais, os juízes, e passa a se consolidar como um reino unificado sob a liderança do rei Davi. Esse período é crucial na história do povo de Deus. Depois de muitos anos de incertezas e conflitos, Deus concede a Israel um rei segundo o seu coração, que é Davi. Ele não apenas governa como líder político, mas também se torna um símbolo das promessas de Deus para o seu povo. O segundo livro de Samuel destaca isso, mostrando como o reinado de Davi é a realização do plano divino de formar uma nação forte e fiel. No entanto, o texto não esconde as falhas humanas de Davi. Apesar de ser um rei escolhido por Deus, ele comete erros graves, que trazem consequências tanto para ele quanto para o povo. Assim, o livro nos ensina que mesmo as figuras mais importantes na história da salvação são pessoas humanas, com suas virtudes e fraquezas. O propósito do segundo livro de Samuel é, portanto, duplo. Ele nos revela a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mas também nos lembra da fragilidade humana, mostrando que somente Deus é perfeito e digno de total confiança. É uma história rica em ensinamentos e reflexões para todos nós, mostrando a importância de permanecermos fiéis a Deus, mesmo diante dos desafios. Com a morte de Saul, o cenário em Israel estava cheio de incertezas. Saul, o primeiro rei de Israel, havia falecido em batalha, e com ele parecia se encerrar um capítulo de grandes conflitos e desafios. Davi, profundamente entristecido, não celebrou a queda de seu antigo rival. Pelo contrário, ele lamentou com sinceridade a morte de Saul e de Jonatas, seu fiel amigo e filho do rei. Essa lamentação, cheia de emoção e respeito, mostra o coração de Davi, sempre disposto a honrar aqueles que Deus havia colocado em sua história, mesmo em meio às disputas. Mas a transição para o reinado de Davi não foi simples. Após a morte de Saul, o povo de Israel ficou dividido. De um lado, Davi foi aclamado rei pela tribo de Judá e estabeleceu seu governo na cidade de Hebrom. Do outro lado, Isbosete, um dos filhos de Saul, foi colocado como rei sobre o restante de Israel, sob a influência de Abner, o comandante do exército de Saul. Essa divisão inicial gerou um período de tensões entre as casas de Davi e Saul. O conflito entre os dois reinos foi marcado por batalhas e negociações. Abner, que inicialmente apoiava Isbosete, acabou se aproximando de Davi, reconhecendo que era ele o escolhido por Deus para liderar o povo. Esse movimento foi crucial para a unificação do reino. No entanto, antes que isso se concretizasse, a história foi marcada por traições e tragédias, incluindo a morte de Isbosete e de Abner. Com o caminho finalmente aberto, Davi foi reconhecido como rei sobre todo Israel. Ele unificou o reino e trouxe ao povo a estabilidade tão desejada. A unificação do reino sob Davi marca o início de um novo capítulo na história de Israel. Ele não era apenas um líder militar ou político, mas um homem que buscava governar segundo a vontade de Deus. Com o reino unificado sob seu governo, Davi deu um passo decisivo para consolidar sua liderança. Ele conquistou Jerusalém, uma cidade estratégica, localizada no coração da terra de Israel. Jerusalém não apenas se tornou a capital política do reino, mas também começou a assumir um papel espiritual central na história do povo de Deus. Essa conquista marcou o início de uma nova era para Israel, com a cidade sendo estabelecida como o centro do governo e da adoração. Davi, movido por seu desejo de honrar a Deus, realizou um dos eventos mais significativos de seu reinado, o transporte da Arca da Aliança para Jerusalém. A arca, símbolo da presença de Deus no meio do povo, foi levada com grande celebração. A procissão foi marcada por alegria, cânticos, danças e sacrifícios. Esse momento não era apenas uma festa, mas um marco espiritual que reafirmava o compromisso de Israel em colocar Deus no centro de sua vida como nação. Jerusalém, agora a cidade de Davi, também se tornava a cidade do Deus de Israel. No entanto, o ponto mais profundo do reinado de Davi veio por meio de uma promessa divina. Em um momento de reflexão, Davi desejou construir um templo para Deus, mas o profeta Natã lhe transmitiu uma mensagem surpreendente. Em vez de Davi construir uma casa para Deus, o próprio Senhor prometeu construir uma casa para Davi. Essa casa não seria um edifício, mas uma linhagem que culminaria em um reino eterno. Essa promessa, conhecida como a Aliança de Deus com Davi, é um dos momentos mais importantes da história bíblica.
Em 2º livro de Samuel, capítulo 7, Deus garante a Davi que sua descendência governará para sempre. Essa promessa não apenas fortaleceu a esperança de Israel, mas também apontou diretamente para a vinda do Messias, Jesus Cristo, descendente de Davi, que traria a salvação definitiva para toda a humanidade. Após a aliança estabelecida com Deus, o reinado de Davi continuou marcado por grandes feitos, especialmente no campo militar. Com coragem e determinação, Davi liderou Israel em uma série de campanhas que expandiram significativamente as fronteiras do reino. Ele venceu nações vizinhas, como os filisteus, os moabitas, os amonitas, os arameus e os edomitas, consolidando o poder de Israel na região. Essas vitórias não foram apenas conquistas territoriais, eram também sinais da proteção de Deus e do cumprimento das promessas feitas ao povo escolhido. Com cada batalha vencida, Davi não apenas fortalecia a segurança de Israel, mas também criava uma nova realidade política e econômica. Os territórios conquistados traziam tributos, recursos e maior estabilidade para o reino. Além disso, essas conquistas demonstravam ao mundo que Israel era uma nação forte, abençoada por Deus, e com um rei que governava com justiça e sabedoria. Mas Davi não se destacou apenas como um líder militar. Ele também foi um administrador habilidoso. Em Jerusalém, organizou o governo de forma centralizada, estabelecendo funções claras para seus oficiais e criando uma administração eficiente. Ele nomeou comandantes militares, conselheiros e supervisores que ajudaram a garantir que o reino funcionasse de maneira equilibrada. Davi também teve o cuidado de preservar a identidade espiritual de Israel. Ele deu grande atenção ao papel dos sacerdotes e levitas, garantindo que a adoração a Deus permanecesse no centro da vida do povo. Apesar das grandes vitórias e do reinado admirável, o governo de Davi também foi marcado por um dos episódios mais tristes e humanos de sua vida. Durante um período em que seus exércitos estavam em combate, Davi permaneceu em Jerusalém e, em um momento de fraqueza, cometeu um grave pecado. Ele se apaixonou por Betsabé, uma mulher casada com Urias, um de seus soldados mais fiéis. Esse desejo levou Davi ao adultério, e para encobrir seu erro, ele ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde acabou perdendo a vida. Esse ato foi não apenas uma traição à lei de Deus, mas também uma mancha na liderança de Davi. Porém, Deus, em sua misericórdia, não o abandonou. Ele enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Por meio de uma parábola, Natã revelou a gravidade do pecado de Davi, comparando-o a um homem rico que tomou para si a única ovelha de um homem pobre. Ao ouvir a acusação direta, Davi reconheceu a profundidade de seu erro e, com o coração profundamente arrependido, clamou pela misericórdia de Deus. Foi nesse contexto que nasceu o Salmo 51, uma das orações mais belas e sinceras de arrependimento na Bíblia. No entanto, as consequências do pecado de Davi foram inevitáveis. Deus o perdoou, mas o filho que ele teve com Betsabé adoeceu e faleceu. Esse momento de dor trouxe reflexões profundas para Davi e marcou sua vida de forma irreversível. Os conflitos na família de Davi, que começaram como consequência de seus próprios erros, culminaram em uma das crises mais dolorosas de seu reinado, a rebelião de seu filho Absalão. Ambicioso e carismático, Absalão conquistou a simpatia do povo de Israel, manipulando a opinião pública contra seu próprio pai. Em um ato de traição, ele declarou-se rei e forçou Davi a abandonar Jerusalém, fugindo para salvar sua vida e reorganizar suas forças. A fuga de Davi foi marcada por profundo sofrimento. Além do desafio político, ele enfrentava o peso emocional de ver seu próprio filho se voltar contra ele. Mesmo diante do perigo, Davi ainda demonstrava amor a Absalão, ordenando que suas tropas o poupassem, caso fosse capturado. O confronto entre os exércitos de Davi e Absalão finalmente aconteceu. As forças de Davi prevaleceram, mas a vitória foi marcada por uma tragédia pessoal. Durante a fuga, Absalão ficou preso pelos cabelos em uma árvore e foi morto, apesar das ordens de Davi para que sua vida fosse poupada. A notícia da morte de Absalão trouxe uma dor devastadora para Davi. Após a crise com Absalão, o reinado de Davi ainda enfrentou outros desafios e situações significativas, que revelaram tanto a força quanto a fragilidade de seu governo. Um desses episódios foi a rebelião de Seba, um homem que se levantou contra Davi, aproveitando-se da insatisfação de algumas tribos. Seba incitou uma revolta, declarando-se rei sobre Israel. Mas assim como as outras ameaças ao reinado de Davi,
Essa revolta também foi rapidamente sufocada, mostrando a força do reino de Davi, ainda que enfrentando dificuldades internas. Outro momento tenso foi durante um período de fome em Israel. O povo sofria, e Davi buscou entender a razão dessa calamidade. Depois de consultar o Senhor, ele soube que a fome era uma consequência de um pecado cometido por Saul contra os gibeonitas, um povo com quem Israel havia feito uma aliança. Para expiar essa falha, Davi fez um ato de reparação, oferecendo a vida de alguns descendentes de Saul aos gibeonitas. Esse gesto restaurou a paz e a bênção de Deus sobre o povo. No entanto, o reinado de Davi não foi feito apenas de batalhas e conflitos. Ele também foi marcado por momentos de louvor e gratidão. Em diversos salmos, Davi expressou sua profunda fé e agradecimento a Deus, reconhecendo a misericórdia e o poder divinos. Nos capítulos 22 e 23, encontramos salmos que exaltam a fidelidade de Deus em sua vida, suas vitórias e até mesmo os momentos de perseguição. Após vários momentos de vitórias e desafios, Davi cometeu um erro grave, que trouxe grandes consequências para o povo de Israel. Ele ordenou a realização de um censo, ou seja, uma contagem do número de homens capazes de lutar. No entanto, essa decisão foi uma desobediência direta à vontade de Deus, que sempre desejou que o povo confiasse nele e não em números ou em poder militar. O motivo de Deus reprovar esse ato está relacionado ao orgulho e à confiança excessiva que Davi começou a depositar no tamanho do seu exército, em vez de confiar plenamente em Deus. O censo, portanto, foi visto como um sinal de falta de fé. Como consequência dessa desobediência, Deus enviou uma praga sobre Israel, causando sofrimento e morte em todo o país. O povo pagou o preço pelo erro de seu rei, e a situação se tornou desesperadora. Davi, arrependido, buscou interceder junto a Deus para que a praga fosse cessada. Ele clamou pela misericórdia divina e reconheceu sua culpa, pedindo perdão para o povo. Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu a oração de Davi. No entanto, a punição ainda precisava ser cumprida, mas Deus deu a Davi uma chance de corrigir o erro. Davi então seguiu a orientação de um profeta e comprou um campo de Araúna, um jebuseu que morava em Jerusalém, para construir um altar de sacrifício a Deus. Esse altar foi o local onde a praga cessou, e a misericórdia de Deus foi novamente derramada sobre o povo. Curiosamente, o campo de Araúna, onde Davi construiu o altar, mais tarde se tornaria o local escolhido para a construção do Templo de Salomão, o grande templo que seria dedicado ao Senhor. Esse momento de arrependimento e restauração não só foi importante para Davi, mas também foi um marco histórico e espiritual para Israel, pois ali seria estabelecido o lugar de adoração e da presença de Deus por muitos séculos. Se você deseja se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, na descrição do vídeo e no comentário fixado, você encontrará um link para fazer o download de um arquivo com mapas mentais de cada um dos 5 livros do Pentateuco. Esses mapas são uma ferramenta incrível para te ajudar a entender de forma mais clara e organizada o conteúdo desses livros fundamentais. Ao adquirir esses mapas, você estará contribuindo diretamente para a manutenção do nosso apostolado e para as despesas do canal, o que nos permite continuar oferecendo conteúdo de qualidade para você. Além disso, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo importante. Ficaremos felizes em ler seus comentários, seja uma dúvida, uma sugestão ou até mesmo algo que você gostaria de compartilhar. E se você gostou desse resumo, aproveite para assistir também o nosso vídeo sobre o resumo completo do primeiro livro de Samuel, onde você vai entender ainda mais sobre a história e os ensinamentos contidos nesse livro. O link para esse vídeo está aqui no canal.